Hoje temos um test drive diferente, um test drive triplo. Vamos andar nas 3 versões do Renegade, que é a aposta da Jeep. A Jeep que chegou forte no Brasil, montou uma fábrica em Goiânia, em Pernambuco. Está distribuindo para o Brasil todo, é um carro que tem fila de espera. E vamos andar nas 3 versões. A versão Sport, que é a versão de entrada, onde você tem ela equipada com motor Flex 1.8 de 130 a 132 cavalos e também com o motor 2.0 turbo diesel de 170 cavalos. Nessa versão de entrada, que o preço parte de 69 mil, você pode ter o carro com câmbio automático de 6 marchas ou manual de 5. Essa versão que nós vamos andar hoje, câmbio manual de 5 marchas. Na versão Longitude, a versão intermediária, você tem a opção, como no Sport, do motor 1.8 Flex, como o 2.0 diesel, só que você só tem a opção de câmbio automático de 6 marchas. Vamos andar também na versão top de linha, a versão Trailhawk, onde você tem o motor diesel com um câmbio automático de 9 marchas e é um carro que tem algum diferencial, ângulo de entrada, algumas opções para pilotagem em off-road, como areia, como lama, e você tem redução com bloqueio de diferencial e tudo mais. Na versão mais barata você está concorrendo aí com Ford EcoSport, com Hyundai Tucson, com Kia Sportage. Na versão mais cara você já está disputando aí com SW4, com CR-V da Honda e carros de um porte maior. A Jeep é uma fabricante tradicional de veículos off-road, veículos militares, né? No Brasil, a gente conhece o Jeep há muito tempo e esse Renegade traz alguns traços do DNA Jeep, né? Então, se você olhar para a grade do Renegade, você já vai ver a tradicional grade Jeep com 7 colunas. Esse carro ele traz um monte de detalhes que faz você lembrar a versão original do Jeep. Estamos saindo para andar na versão Sport. Essa é a versão de entrada do Renegade. No caso desse carro especificamente que estamos andando, ele é um carro com câmbio manual, ou seja, é o carro mais barato, versão a gasolina, com motor Flex, 132 cavalos. Então é um carro que, apesar de ser a versão de entrada, bastante aconchegante dentro. Ele é gostoso de andar, você encontra uma posição muito boa de dirigir, você tem regulagem na altura do assento, você tem regulagem de volante de altura e profundidade, então é fácil de encontrar uma boa posição de dirigir. A visibilidade para frente é muito boa, a visibilidade lateral um pouco prejudicada pela grande espessura aqui da coluna A, mas podemos dizer que ele tem uma boa visibilidade para trás também. Então é um carro que a gente pode dizer que é confortável, mas tem um ponto fraco nessa versão com motor a gasolina, justamente o motor. Falta um pouco de motor para o carro. Para você conseguir um desempenho melhor, você tem que espremer muito o motor e ele fica meio áspero quando você passa dos 4.000 giros. E justamente nessa rotação onde você consegue tirar um torque maior do motor e ter uma maior resposta e um melhor desempenho. No visual você difere das outras versões porque
Ele não tem teto solar, ele tem rodas de aro 16, então aparentemente o carro, você pensa que ele é um carro de menor porte e você não tem câmera de ré e você não tem alguns opcionais que estão presentes nas outras versões. Se você está pensando em comprar um carro ou um SUV nessa faixa de R$70 mil, essa é a versão de entrada que concorre diretamente com o Tucson, com o EcoSport e com as versões mais baratas dos outros fabricantes. Ele é um carro bastante equipado, você tem o carro com airbag, com ABS, com EBD, com controle de estabilidade, você tem controle de som no volante, você tem Bluetooth, você configura o computador de bordo no volante, então você tem uma série de opcionais mesmo nessa versão de entrada. Então a gente pode dizer que ele é um carro bastante equipado. Estamos agora na versão Longitude, também com um motor flex 1.8 de 132 cavalos. O carro é muito parecido com a versão Sport. Nesse carro aqui, que ele é automático, você tem o volante revestido em couro, tem alguns opcionais que não estão presentes na versão Sport. O que chama mais atenção é o grande teto solar, ele tem 2 tetos solares enormes. Na versão Sport manual já se sentia falta de potência, nesse aqui, devido ao câmbio automático, você sente mais ainda. Então ele é um carro que demora muito a desenvolver. O câmbio de 6 marchas não é muito suave, você sente a passada das marchas, principalmente se você estica, como eu estou fazendo aqui agora. E o comportamento do carro como um todo é muito parecido, né? A mudança apenas no tipo de câmbio de manual para automático. Externamente você diferencia ele porque você tem o carro com rodas aro 18 e também com rack no teto e teto solar. Então está um visual bastante diferente da versão de entrada. Ele aparenta ser um carro de um porte maior. Na versão Longitude você tem alguns opcionais a mais, como por exemplo câmera de ré, que não está presente na versão Sport. Nesse caso do Longitude, com câmbio automático, você tem a opção de troca sequencial por borboleta atrás do volante ou na alavanca de câmbio. O motor utilizado nesse carro na versão Flex é um motor e-torque 1.8, que é um motor utilizado na linha Fiat em carros bem mais leves do que esse, como por exemplo o Palio ou Punto, ou a própria Strada e Palio Weekend Adventure usa esse motor, que você tem um desempenho muito bom nesse carro, mas que no Renegade é um carro de maior porte, de maior peso. Então o motor sente essa diferença de tamanho e de peso e o carro fica um pouco lento. Você tem um carro com um desempenho parecido com o de carro 1000, apesar de ter um motor 1.8. Chegamos agora na versão top de linha, podemos dizer que é a cereja do bolo. Já andamos na Sport, na Longitude e vamos andar agora na Trailhawk. É um carro que você pode ver que tem um visual um pouco diferente dos outros. Ele tem gancho de reboque na frente pintado de vermelho, ele tem o teto preto, ele tem pneus de uso misto, é um carro com um para-choque um pouco diferente, você tem um ângulo de ataque melhor para você conseguir andar melhor no off-road. E eu acho que o grande tchan dessa versão é o motor diesel, 170 cavalos, 2.0 turbo e com câmbio automático de 9 marchas. Então eu acho que ele junta as duas coisas. Você tem várias opções de configuração para vários terrenos. Você pode andar em lama, em areia, você pode andar com o carro reduzido, você pode andar ele integral para você andar no asfalto num caso de uma condição de pouca aderência como chuva. A gente pode dizer que ele está em outra categoria. Os concorrentes dele são diferentes da versão de entrada. A versão de entrada está brigando aí com o EcoSport, Duster e as versões mais baratas de SUV. Esse aqui a gente pode dizer que está brigando com o SW4, com o CR-V da Honda, com o próprio HR-V na versão top. Então é uma gama de Renegades que cobre vários concorrentes.
todo carro da Jeep que é batizado com versão Trailhawk é a versão daquele modelo mais apropriada para o uso off-road. Então a gente pode dizer que esse carro é um carro casca grossa, que você pode andar no dia a dia na cidade, mas você pode partir para uma trilha média ou pesada durante o final de semana. Então qual o público que acho que a Jeep espera? Eu acho que no mix de vendas ele vai ser a versão com a menor quantidade de unidades vendidas, mas ele abrange um público mais específico, talvez a grande maioria seja do sexo masculino e que esteja querendo uma aventura maior, ou até alguém que tem uma fazenda ou um sítio, ou que precise andar em estrada de barro, ou que eventualmente tenha lama e que precise usar o 4x4. Então, acho que esse é o público que a Jeep precisa ou quer alcançar com essa versão. É impressionante o desempenho do carro no fora de estrada. Colocamos ele na areia com um monte de ondulações. Você, apesar do câmbio ser um câmbio automático, que não é o ideal por fora de estrada, mas você coloca ele no modo sequencial, você troca as marchas na alavanca ou nas borboletas atrás do volante, isso ajuda muito. Você pode escolher qual modo de condução, se é neve, se é pedra, se é areia. Então aqui a gente colocou em areia e o carro se saiu muito bem. Andamos em 4x4 bloqueado sem ser reduzido, não foi necessária a redução. Então o carro impressiona, o desempenho do motor diesel, suspensão bastante adaptada ao off-road, o ângulo de entrada na frente é muito grande, a gente subiu umas ladeiras, desceu, então realmente impressiona. Nessa versão a diesel Trailhawk 4x4 ele não tem concorrente aqui no mercado, né? Por esse preço a diesel, né? Você vai ter aí um Troller que você está falando de 115 mil reais, mas é um carro completamente diferente, bem menos confortável para você andar no dia a dia. Então esse carro acho que alia os dois mundos, você tem um conforto de um carro para ir levar filho na escola e ir ao supermercado, e tem um carro casca grossa para andar na trilha no final de semana. Para o Sport, eu daria uma nota 7 para o Longitude. Ele tem mais alguns opcionais, mas na versão a gasolina, partindo de 80 mil reais, eu daria talvez uma nota 7,5, um pouco melhor por ele ter a comodidade de um câmbio automático, mas o desempenho do motor flex também deixa a desejar. E nessa versão que a gente acabou de andar agora, Trailhawk top de linha, com câmbio de 9 marchas e motor 170 cavalos, 2.0 diesel, eu daria um 9,5. O carro realmente é muito bacana e eu acho que ele atende plenamente ao segmento que ele veio se ofertar.